Pega a visão do guerreiro. Graças a Deus. Ontem eu estava compartilhando com o pastor Antônio, hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus. Então, o canal do Guerreiro, ele quer fazer um paralelo entre o que é celestial de Deus e o que é o mundo. Então eu estava compartilhando com o pastor Antônio, na frente do STF em Brasília, existe um símbolo de uma estátua de uma mulher sentada, com as vendas nos olhos e com uma espada sobre o colo dela. O que representa? Isso é uma estátua de uma deusa grego-romana que representa o seguinte: a imparcialidade, e como ali, a imparcialidade nas suas decisões, e como ali é o Supremo Tribunal, a espada sobre o colo representa a justiça cumprida, a última instância, né? A última instância. E nós vemos que o mundo, a corrupção do mundo, né, pastor? Nessa última instância, eles alteram. Recentemente tentaram. Recentemente até não poderia nem. Isso aqui não é um canal político, mas para você entender, não poderia nenhum dos dois, nem o presidente do Senado, nem o da Câmara, se reeleger, e tentaram numa manobra que se ele reelegesse. Então você vê, essa é a justiça do homem. Inclusive a toga representa a austeridade, aquele ato é a austeridade e a solenidade. A austeridade por quê? Rigidez na tomada de decisões. E a solenidade é as regras que compõem um ato. E é muito interessante, tem um escritor que é O Poder do Mito, ele escreve numa das partes do livro que quando o juiz entra, ele não se levanta para o homem, ele se levanta pelo poder da toga. É o poder da toga. Porém, a soberba do homem é tão terrível que entra no coração o poder da toga que eles se sentem deuses. Mas Deus é um só. Isso eu estou explicando, é a justiça do homem. E a justiça de Deus? Vamos lá. Em 1 Romanos, capítulo 16 e 17, a palavra de Deus está escrito: porque não me envergonham do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que coisa interessante. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Romanos, para finalizar, em Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 21 está escrito: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, imparcialidade, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu estava compartilhando para o pastor Antônio já dar a conclusão, em 1 Crônicas, capítulo 1, 1 Crônicas, capítulo 21, do 9, o Davi entrou, o inimigo no coração dele, ele foi contar ao povo, e Deus veio com a justiça e deu 3 opções para ele, né? A A é cair na mão do inimigo espiritual, a B é do homem, e a C é cair na mão de Deus. E ele falou: não, que eu caia na mão de Deus, porque as misericórdias do Senhor são sem fim. Amém, pastor? Amém. A Bíblia vai nos dizer: ser depois justificado pela fé e tem paz com Deus. Tem paz com Deus. Acontece que estamos falando aqui da justiça de Deus e da justiça do homem. Da justiça do homem. A justiça do homem aqui na terra, está falando de juiz, é para julgar o erro que o homem comete no seu corpo, nos seus delitos, as suas falhas, o homem comete até contra a lei, O juiz está aí para julgar, entendeu? E fazer o que a lei pede, e fazer o que a lei manda, Mas aqui também foi falado a respeito da justiça de Deus, E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é livrar o homem da condenação do pecado, O homem, quando é julgado pela justiça da terra,
Até então ele pode até ser condenado, que é isso que a gente vê muitas vezes, mas se o homem se converter, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitar a justiça de Deus, que é a correta para libertar a alma, a Bíblia diz que todos pecaram e destituído o homem ficou da glória de Deus. Quer dizer, ficou condenado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo como o nosso advogado e como o nosso juiz, que ele julga, é juiz também. Então, prezado, é necessário o homem aceitar a justiça de Deus, a justiça de Deus, a justiça divina, a glória seja da sua. Porque quando o homem aceita a justiça divina, a glória a Deus, Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, nos purifica e nos livra de toda condenação do pecado, eterna. Entendeu? A salvação, tanto a salvação é eterna, como a condenação também do pecado é eterna. Então aceite a vida. E a Bíblia diz, lá em São João capítulo 5, em 1 João 5, verso 4, nos diz assim que, me fala da memória, que nos diz assim, que aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Né? Aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Não tem como você ser livre da condenação, glória a Deus, da condenação do pecado, se você não é nascido de Deus. Porque quando você é nascido de Deus, você tem a natureza de Deus. Aleluia. Você tem a natureza divina. E o próprio Deus peleja ao seu favor. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que dele espera. Aleluia. Então você tem um juiz, glória a Deus, que todo o universo, que manda em tudo, que manda no juiz da terra, manda em tudo. Então este juiz é que quer devogar a tua casa. Então aceita a justiça de Deus para que você tenha vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. E a gente pensa na salvação é de graça. Pastor, segura aqui, mas não deixa eu pegar, A salvação é de graça. Você está puxando e... Porém, o inimigo das nossas almas, ele quer tirar. Por isso que você tem que tomar... Fica firme que eu tô sabendo. Não solta não. Pega a visão do guerreiro. Aleluia.